Hoje vamos analisar uma das declarações mais discutidas de Jesus em Mateus 24. Versículo 34. Jesus disse seguintes palavras: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ao longo da história, esse versículo gerou interpretações diferentes. Alguns grupos religiosos acreditam que essa geração começou em 1914 e ainda está em andamento. No entanto, quando olhamos para a Bíblia e para o contexto histórico, será que essa interpretação faz sentido? Ou será que Jesus se referia a uma geração literal, com um período definido? Vamos explorar essa questão à luz das Escrituras. A Bíblia frequentemente usa o termo geração para descrever um período de tempo específico, geralmente entre 20 e 40 anos. Vejamos agora o que diz a passagem bíblica. Salmos 95, versículo 10 diz: Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração. Deuteronômio 1, versículo 35 diz: Ninguém desta geração me haverá a terra que prometi. Juízes 2, versículo 10 diz: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou. Esses textos mostram claramente que uma geração na Bíblia tem um início e um fim, e não pode se estender indefinidamente. Um dos exemplos mais claros de uma geração com tempo definido na Bíblia é a geração do Êxodo. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus decretou que aquela geração não entraria na terra prometida devido à sua rebeldia. Como resultado, ficaram no deserto por 40 anos, até que todos daquela geração morressem. Vejamos agora o que diz a passagem bíblica. Números 14, versículos 29 a 33 diz: Vossos cadáveres cairão neste deserto. Josué 5, versículo 6 diz: Até que toda a geração do deserto fosse consumida. Isso reforça a ideia de que uma geração tem um tempo limitado e não pode ser indefinidamente prolongada. Agora, analisemos o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 34. Vejamos agora o que diz a passagem bíblica. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O que ele quis dizer? A maioria dos estudiosos entende que Jesus falava de uma geração real, dentro do período natural de 20 a 40 anos. Ele indicava que os eventos previstos aconteceriam dentro daquele tempo. No entanto, alguns grupos religiosos, como a Sociedade Torre de Vigia, argumentam que essa geração começou em 1914 e ainda está ativa. Mas essa interpretação apresenta problemas. Não há base bíblica para uma geração elástica. Se aplicarmos o padrão da geração do Êxodo, a geração de 1914 já teria terminado. A Bíblia nunca usa geração de forma indefinidamente expansível. Após analisarmos os textos bíblicos, fica claro que a geração mencionada por Jesus era literal, e não simbólica. A tentativa de estendê-la indefinidamente contraria o padrão das Escrituras, que estabelece limites claros para as gerações. Isso nos leva a uma pergunta importante. Até que ponto podemos modificar o significado de geração sem perder a fidelidade ao que Jesus realmente disse? Se a Bíblia sempre apresentou gerações com um tempo fixo, por que essa visão moderna tenta expandir seu significado além do que está escrito? Essa é uma questão que vale a reflexão.